Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos começar então a nossa aula de hoje, a nossa aula de matemática, né? Uma atividadezinha bem tranquila de se fazer, mas tem que prestar um pouco de atenção para que a gente não erre essas questões. Vamos lá, vamos com calma que nós vamos fazer essas atividades e vai dar tudo certo. Então vamos lá. Eu sou o professor Daniel Rosa e se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, que é importante para mim. E vamos lá. A atividade ela começa dessa forma aqui, ó. É, qual criança mediu o comprimento do canudinho de forma errada? Ó, presta atenção. Errada. Então, qual? Primeiro, essa aqui é a primeira parte da pergunta, né? Então, vamos lá. Ó, esse aqui é o canudinho do Rodolfo, esse aqui é do Cristiano e esse aqui é o do Rodrigo. O Rodolfo, ele mediu assim, ó. Colocou o canudinho dele começando no zero e deu quantos centímetros, ó? 3. Então, vamos lá. Deu 2, 3 centímetros. Começou no zero, a gente já não conta como 1 centímetro, não. Coloca no zero, aí depois 2, 3. Então, aqui ele falou o seguinte, ó. A medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. É 3 centímetros mesmo? É. Esse então tá certo. Aí vamos para a próximo, que é o Cristiano. A medida do comprimento do canudinho é igual a 4 centímetros. Vamos ver se é 4 centímetros mesmo? Aqui está 4, ó. Será que é 4 centímetros? Ó, repare, o Cristiano, ele não começou contando no zero. Então, se ele não começou no zero, aqui é o 1, então esse aqui eu não posso contar esse. Então, quantos centímetros passou daqui até aqui? Passou 1 centímetro. E daqui até aqui, 2 centímetros. E aqui até aqui, que é o final, passou quantos centímetros? 3. Então, ó, ele falou que o canudinho dele deu 4 centímetros. Está errado. Então, essa aqui não está certa, ó. Então, o Cristiano, ele errou. E vamos ver do Rodrigo então? Ó, a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Ó, repare, o Rodrigo ele começou no 4. Então vamos ver então, ó, daqui começando até aqui no 5 tem quantos centímetros? 1. E daqui até aqui 2 centímetros. E daqui até aqui 3 centímetros. Então ele falou que dele tem 3 centímetros. Tá certo? Tá. Ele não começou no zero igual o Rodolfo, mas ele começou no 4. Provavelmente a régua dele estava quebrada. Mas ele não começou contando isso aqui como 1. Esse aqui começou contando zero. Ó, do 4 até o 5 tem quantos centímetros? 1. Então, ó, 1, depois 2, depois 3. Então, quem que marcou errado? Foi o Cristiano. Agora, por quê? Aí agora vocês vão escrever para mim por quê que está errado o Cristiano. Então vamos lá, vamos para a atividade, ó. Atividades. 1. Qual é a unidade de medida usada para? Unidade de medida? Tem várias unidades de medidas, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui já está mostrando uma, ó. km significa o quê? Quilômetro. cm significa o quê? Centímetros. M significa o quê? Metro. Por exemplo, quilômetro. A gente fala muito de quilômetro quando a gente fala de distância de uma cidade para outra, quando a gente vai viajar, aí a gente vê muito essa questão de quilômetro, né? 1 quilômetro são 1000. Ó, vou colocar aqui. Tá feio, vai ficar feio um pouquinho, porque eu estou escrevendo no computador. Ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1000 metros. Agora, aqui, ó, aqui tá falando o quê? Centímetro. Centímetro, por exemplo, quando a gente vai medir alguma coisa, vai medir um canudo, por exemplo, a gente vai medir com quilômetro? Não. A gente vai medir com metro? Não, porque canudo é bem pequeno. Então a gente mede com centímetro. 1 centímetro, ó, 1 centímetro. 1 centímetro é a medida que a gente vai utilizar na régua. Ou também eu posso falar que 1 centímetro é 10 milímetros. Opa, deixa eu apagar, isso aqui ficou feio. Espera aí só um pouquinho. Ficou bem feio esse zero meu aqui. Então, ó, 1 centímetro é 10 milímetros.
colocar um M pequenininho aqui. Ó, milímetro, eu vou escrever milímetro com dois M's. Mas espera aí, professor, aonde eu vejo milímetro? Vamos voltar aqui? Ó, por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó, do 0 até o 1 é 1 centímetro. Mas você tá vendo que tem um risquinho aqui, outro risquinho, um risquinho, um risquinho, um risquinho? Ó, se a gente contar aqui, ó, do 0 até no 1 tem 10 risquinhos. Vamos lá. Vou contar o 0, ó. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, não conto o 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho 10 risquinhos do 0 até o 1. E esses risquinhos nós chamamos de milímetros. Então, 1 centímetro são 10 milímetros. Vamos voltar aqui, ó. Vou continuar então com vocês, ó. Agora, o metro, que é o metro, a gente usa para medir o quê? A altura. A altura de uma criança, de um adulto. A gente usa mais metro para medir alturas, né? Que não é uma coisa muito grande e nem muito pequena. Não é grande igual o quilômetro e também não é pequena igual 1 centímetro. Então, por exemplo, ó, um metro, vou colocar aqui um, né? Esqueci de colocar um, um metro, um metro equivale a 100 centímetros. Por exemplo, geralmente as réguas que a gente usa em escola, ela tem o quê? Tem 30 centímetros. Então, para eu medir 1 metro com a régua de 30 centímetros, eu tenho que medir ela uma, duas, três vezes e mais 10 centímetros para dar 1 metro. Então, se eu colocar uma régua uma do lado, na frente da outra, assim, ó, colocar 30. Aí eu marco ali onde terminou 30 e começo de novo, mais 30. E começo de novo, mais 30. Depois mais 10, aí eu vou dar o quê? 100 centímetros. Vou dar de medição 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Então vamos continuar aqui a tarefa número 1. Ó. Qual é a medida utilizada para medir uma estrada? Lembra quando eu estou falando para vocês que a gente está viajando, a gente vai medir o quê? A gente vai utilizar, eu vou rodar 1 milhão de centímetro ou 1 bilhão de centímetro? Não, a gente não vai usar centímetro, porque lembra que eu falei? Centímetro é para coisas bem pequenas, metros é para coisas não tão pequenas como a altura de uma pessoa, e quilômetro é a distância de uma cidade para outra, um estado, de um estado, numa estrada. Então, ó, qual é a unidade de medida que medimos em uma estrada? Qual que vocês acham? É quilômetro? É centímetro ou metro? Por exemplo, ó, para medirmos um tecido para fazer uma roupa, para fazer uma camiseta. Então, para fazer uma camiseta, eu vou utilizar o quê? É muito pequenininho? É uma questão de 1 centímetro? Por exemplo, ó, 1 centímetro. Depois vocês pegam a régua de vocês e reparam que do 0 até o 1 da régua é pequeno, igual aqui, ó. É pequeno. Existe uma roupa desse tamanhozinho aqui? Eu acho que não. Então, nós medimos então o tecido é com quilômetro? É com centímetro ou com metro? E por último, medimos um lápis. Um lápis é maior que uma camiseta? Não. É maior que uma distância de uma cidade para outra? Não. Então, qual desses nós vamos utilizar? O quilômetro, o centímetro ou o metro? Nós vamos utilizar o quê? Ó, eu tô marcando aqui, ó, centímetro. Porque já imagina se eu pegar um lápis com 1 quilômetro, eu não vou nem conseguir segurar, de tão pesado que ele é. O lápis de 1 metro até vou conseguir segurar. Mas geralmente, ó, o lápis nunca tem 1 metro, é bem menos que 1 metro. Então nós vamos utilizar o quê? O centímetro. Aí vocês vão escrevendo para mim nessas três perguntas. Na número 2, complete as lacunas. Ó, lembra que eu falei aqui, ó, 1 quilômetro mede 1000 metros. Então, 5 quilômetros vai medir quantos metros? Repara, ó, 1 quilômetro é 1000 metros. 1000 metros. Mas é quantos quilômetros? Se 1 quilômetro é 1000 metros, 5 quilômetros é quantos metros? Aí eu vou pegar a quantidade de metros por 1 quilômetro e vou multiplicar por 5. Vou multiplicar por 5. Agora, aqui, de novo, ó. 0,5 quilômetros, ou seja, a metade de 1 quilômetro.
A metade de 1 quilômetro, ó, metade de 1 quilômetro. Se 1 quilômetro é 1.000, a metade de 1 quilômetro, que 0,5 é metade. Se a metade é 1.000, perdão, 1 quilômetro é 1.000, a metade é 0,5, então a metade é o quê? Metade é dividido por 2. Se você souber de fazer de cor, de cabeça, por exemplo, 1 quilômetro é 1.000, a metade de 1.000 é quanto? Se você já souber fazer de cabeça, ótimo, é só escrever lá quanto você acha. Agora, se você não acha, se não consegue fazer de cabeça, vamos fazer do lápis, escrevendo. Você tem que entender o seguinte, ó, 0,5 é a mesma coisa que metade. Metade significa que é dividido por 2. Então, 1 quilômetro é 1.000, eu vou dividir por 2, que vai dar o quê? Vai dar, ó, primeiro eu vou dividir. 5 vezes 2 dá 10. Aí, esse zero não tem como eu dividir, eu vou acrescentando eles aqui. Em questão de divisão, a gente vai fazer mais vezes ainda. Mas só para poder facilitar para vocês, ó. Por exemplo, metade de 1 quilômetro é 500 metros. Então, que número que eu vou colocar aqui? 500. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui para liberar espaço. Pronto. Aqui, ó, centímetro. Vamos voltar aqui para centímetro. Ó, 50 centímetros equivale a quantos metros? Lembra que eu falei para vocês que um, um metro são 100 centímetros? Então, repara que aqui, ó, 50 é a metade de 100. Então, seria o quê? 1 metro? Não. Qual que é a metade de 1? 0,5. Eu posso colocar assim? Por favor. É o mais correto a se colocar dessa forma aqui, ó. 50 centímetros equivale a meio metro. 0,5. Ó, lembra? 0,5. A gente vai estudar isso aqui ainda. Mais vezes. 0,5 é a mesma coisa que metade. Eu vou tentar escrever metade aqui, mas se ficar ruim, o que eu quis escrever aqui é metade. Metade. Então, meio quilômetro. E aqui vocês vão fazendo com qualquer dúvida, vocês vão mandando mensagem para mim. Eu não vou responder tudo, porque senão não, eu não vou conseguir ver o que vocês estão desenvolvendo. Mas mesmo assim, tendo dúvida, não deixe de me mandar a mensagem, que eu preciso muito que vocês mandem para mim, ó, não estou entendendo. Eu vou, faço de novo, mando outras formas, mas o que não pode a gente é ficar com dúvida. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode ficar à vontade. Obrigado e até mais.